Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo Mártires Vivendo por Cristo em 1 Pedro, e hoje estaremos em 1 Pedro 3, de 18 a 22. É um trecho complementar daquilo que nós já vimos estudando, e como ele é um trecho bastante peculiar, com alguns textos que nos interessam bastante, então nós vamos nos ater de modo um pouco diferente hoje, a que sejamos, portanto, levados a uma forma de estudo na qual nós teremos o destaque de uma das partes, particularmente aquilo que está nos versículos 19 e 20, como nós veremos, que é aquele trecho que costuma gerar alguns tipos de curiosidade, né? Pelo menos de curiosidade. Então nós vamos, neste momento, fazer a leitura desse início e em seguida estaremos começando a discorrer sobre o nosso tema de hoje. Bom, o texto bíblico que vai do 13 ao 22, diz assim: Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. A leitura de hoje é a partir de agora. Diz assim: Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Bom, essa é a leitura do nosso trecho de hoje, e nós vamos, portanto, aproveitar aquilo que a palavra de Deus nos dá, para que nós também sejamos edificados no Senhor. Eu vou começar falando com vocês de forma geral a respeito desse trecho todo, 18 ao 22, numa pequena fala que nos mostra que muita gente considera esse trecho 18 a 22, alguns param no versículo 20, como um hino cristológico. Em Hebreus, em Romanos, aqui em 1 Pedro, nós temos hinos cristológicos. O que quer dizer isso? Quer dizer que na igreja antiga, na igreja primitiva, os irmãos entoavam cânticos em exaltação ao Senhor, colocando Cristo no centro de tudo. Para isso, eles recordavam os feitos de Cristo para manterem aquilo fixo na sua mente. Então, a única afirmação que de fato tem importância para nós pensarmos em termos de ressurreição, e o resultado está no versículo 22, que diz: o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Por quê que os autores dizem isso? Porque neste momento você tem a conclusão da obra de Cristo. Então, um hino cristológico fala da obra de Cristo, e aqui nesse versículo seria o elemento concludente de tudo isso. O retorno ao céu, então, está associado à ideia da entronização, por isso que diz que ele está à mão direita de Deus, né? Está à destra de Deus, significando uma posição de poder e de majestade, de autoridade.
e a subordinação de anjos, potestades e poderes, que é exatamente o finzinho desse trecho, e que fala a respeito de como Cristo, que agora tem toda a autoridade, está à destra de Deus Pai, tem todo o poder sobre tudo, né? Porque não sobrou ninguém, anjos, potestades e poderes, não sobrou nada no universo que seja cognitivo, que seja capaz de pensar. Existe um paralelo aqui com Filipenses 2, 9 e 10, né, em referência à exaltação. E o tema humilhação se concentra mais sobre a morte de Cristo na carne. E a questão da vida no Espírito, versículo 18, pode ser comparado com 1 Timóteo 3,16, vivificado em Espírito. Então existe uma relação estreita entre Cristo e o Espírito, também visto por nós aqui em 1 Pedro 1, 2 e 11, que eu vou ler para vocês, que diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. E o versículo 11 diz: investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Bom, aqui nós temos então uma relação estreita, muito próxima, né, da obra do Senhor Jesus com a obra do próprio Espírito. Isso faz com que nós tenhamos uma aplicação muito próxima nesses textos, tanto de Paulo quanto de Pedro, até porque, sendo apóstolos do Senhor, eles teriam uma escrita muito parecida mesmo. Lá em Filipenses 2, 9 e 10, como eu já tinha lido para vocês, que é o paralelo apresentado, diz o seguinte: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Então esse trecho mostra algo bastante profundo, e com isso aqui a gente encerra uma ideia geral dos versículos de 18 a 22. Um hino cristológico, a demonstração clara da vindicação do poder e da autoridade de Cristo, a complementação disso pelo fato de que ele assume poder sobre todo tipo de evento e de ser no cosmos inteiro, e pela própria posição de destaque à direita de Deus Pai. Pois bem, vamos então avançar aqui e colocar a nossa guia de compreensão em dia aqui. Os versículos 19 e 20 nos dizem assim: no qual também foi e pregou, no qual em quem, gente? Versículo 18: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então, no qual no Espírito também foi e pregou os espíritos em prisão. Então aqui já acaba aquela ideia de que Cristo foi fisicamente até o Hades, né, que é a ideia original aqui. E nós vamos então vendo que todos os versículos desse trecho mantêm uma estreita conexão de referenciamento. Então vamos lá. Versículo 18 termina com no Espírito, 19 no qual, referindo-se no Espírito. O versículo 19 diz: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Versículo 20 começa assim: os quais, no outro tempo, os quais é quem? Os espíritos em prisão. Versículo 19, o 20 termina: foram salvos através da água. 21 começa com a qual é quem? A água. E o 21 termina com ressurreição de Jesus Cristo, o qual, começa o 22, o qual, depois de ir para o céu, o qual é quem? Jesus Cristo. Então, do versículo 18 até o versículo 22, Pedro faz uma espécie de bordado, uma colcha, e ele emenda um versículo no outro pelo referenciamento direto. Sempre o que está no final de um versículo, literalmente no final de um versículo, é o que aparece referenciadamente no início do versículo seguinte. Ele faz isso do 18 até o 22, sem exceção. Então eu vou dar opinião para vocês de dois eruditos.
o Herman Bavinck, e esse texto é dele mesmo, eu só fiz adaptar um pouco, o Herman Bavinck, com a sua dogmática, e também o Simon Kistemacher. Tá? Eu não usei Calvino, nem Gruden e nem Homer, que são outros que a gente tem consultado bastante. Eu não consultei hoje, porque essas duas opiniões aqui são suficientes. Aliás, você vai ver que quando a gente chegar logo depois na opinião do Kistemacher, ele tem tudo a ver com a opinião de Herman Bavinck. Então vamos lá. Ele diz o seguinte, que surgiu a questão de que do outro lado do túmulo, se era possível que do outro lado do túmulo, para aqueles que não ouviram o Evangelho aqui na Terra, ou ouviram apenas muito vagamente, se não haveria uma oportunidade. A gente sempre ouve esse tipo de fala por aí. Os primeiros a darem uma resposta afirmativa, ou seja, a concordarem com essa ideia lá no começo da era cristã, foram Clemente e Orígenes. Orígenes é uma pessoa, né, muito importante no passado, no começo da igreja, mas ele teve algumas posições bastante duvidosas, vamos dizer assim. Uma delas é essa aqui. Não foram apenas esses dois, mas esses dois insistiram mais nesse detalhe. Então, o que eles imaginaram? 1 Pedro 3, 18 e 19, e tudo que eu vou falar agora é sobre esses dois versículos, 18 e 19. Eles imaginaram que Cristo e os apóstolos pregaram o evangelho aos mortos no Hades, né? Aqueles que eram suscetíveis a ele, ou seja, Cristo saberia quem teria morrido sem ser salvo, mas que era suscetível à salvação. Não precisa eu avançar muito e dizer para você que isso aqui tem uma forte influência do pelagianismo, né, de pensamentos semelhantes ao de Pelágio, ou seja, a presciência salvadora. E nós sabemos que no pensamento reformado nós abominamos essa ideia, porque ela elimina totalmente a soberana decisão de Deus sobre a eleição. Então Agostinho e outros refutaram essa opinião. Também existe o fato de que a descida de Cristo ao inferno geralmente é interpretado de forma diferente, como nós vamos ver. Essa ideia continua voltando. Quando chegamos ao século XIX, ela toma novo vigor. Por quê? Porque, diferentemente daquilo que se via até o século XVII e XVIII, o Ocidente começa a ter muita gente não cristã. Isso, antes, todo mundo se dizia cristão, católico ou protestante, após o século XVI, mas o fato é que um monte de gente era cristão fajuto, como hoje. Mas todo mundo dizia que era cristão. A partir do final do século XVIII e início do século XIX, por causa das influências filosóficas, humanistas, iluministas que passam a reger o Ocidente, um monte de gente começa a se declarar não cristã. Então isso começa a preocupar e as pessoas então começam a pensar assim, o que vai acontecer com essas pessoas? E outros diziam, fique tranquilos porque o Senhor vai pregar para eles lá no Hades. Então, além de deixar de ser algo pontual no escrito de Pedro no passado, essas pessoas começam a imaginar que esse ato seria perpetuado, quase entrando nos limites de um universalismo. Não fosse o fato de essas pessoas dizerem que isso aconteceria somente com aqueles que tivessem propensão a isso. Bom, o fato é que na Bíblia toda só tem 2 textos que falam disso claramente, exatamente este, né, de 1 Pedro 3, 19 e 20, né, obviamente por causa do referenciamento vai até o 21 e 22, mas 19 e 20 são mais explícitos, e também 4, 6 que diz assim, pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Ora, qual é o ponto de vista aqui? É que existe uma referência clara, né, aos dias de Noé, enquanto ele preparava a arca, e poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água, que representava, nesse caso aqui, Pedro fala isso abertamente, representava o próprio batismo. Então aqui o que acontece é que nós temos um foco muito imediato em Noé, que pregava o evangelho, né? Vamos dizer assim, o evangelho, a palavra redentora ali,
simbolizada pela própria arca, que acolheria os arrependidos, e essa mensagem foi desprezada. Então, é interessante que as pessoas do tempo de Noé ouviram a palavra. Então não existe razão para crer que este versículo se refere àqueles que não ouviram, porque o exemplo que é dado é exatamente de Noé, que pregou para todo mundo da sua geração e ninguém acreditou. Eles tinham um desprezo pela palavra pregada por Noé, que era aquele que pregava a justiça de Deus, e eles desobedeceram à voz do Senhor enquanto estavam conscientes de fazerem isso, o que nós vemos lá em 2,5 aqui de 1 Pedro. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois... Desculpa, é 2 Pedro 2,5. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Ou seja, Deus fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios após eles terem ouvido a pregação do Evangelho e terem recusado a pregação. Eu estou chamando de Evangelho no Antigo Testamento porque obviamente aponta para a salvação do Senhor, né? Mas era a pregação da justiça de Deus. Então eles eram um caso muito especial e nós não temos garantia de conclusões diversas a esse respeito. Existe uma palavra aqui que fala sobre a pregação de Cristo, né? No qual também foi e pregou o versículo 19, que é uma pregação que ocorre apenas uma vez. Isso como é que nós sabemos? Por causa desse tempo verbal que se chama no grego o aoristo. É algo feito de modo completo. Onde é que eu estava aqui? Foi clicar, sumiu. Está aqui. É algo feito de modo completo, mas é algo feito uma só vez. Então aquilo que você conclui é uma ação conclusiva, e é exatamente isso que acontece aqui. Essa pregação não pode ter sido uma pregação para a salvação propriamente dita, ou seja, mas se nós nos lembrarmos da insistente advertência da Escritura a respeito do julgamento dos ímpios, então, e isso se aplica àquelas pessoas do tempo de Noé, né, pessoas que se entregam às paixões de todo tipo, a maldade, a injustiça, então é pelo menos absurdo pensar que Cristo teria proclamado o Evangelho de salvação a eles acima de todos os outros, tendo eles tido todas as oportunidades. Então, como o nosso autor aqui, o Bavinck, diz, na melhor das hipóteses, como os luteranos explicam o texto, a referência é a um anúncio solene do seu triunfo aos habitantes do mundo inferior. Então, a teologia luterana crê que Cristo não foi pregar, mas ele simplesmente esteve lá para anunciar a sua vitória. Os luteranos creem dessa maneira. Então, tudo que somos informados aqui nesse trecho é que depois da ressurreição, Cristo, já vivificado no seu espírito, foi ao céu e, através da sua ascensão, pregou aos espíritos em prisão e sujeitou a si anjos, potestades e poderes. Isso está escrito lá. Em 1 Pedro 4,6, que eu já li para vocês, não faz qualquer menção dessa pregação do Evangelho lá no Hades, no mundo dos mortos. O aoristo, né, também se refere a uma pregação, não se refere a uma pregação contínua, como a igreja, por exemplo. Ela prega continuamente, não se usa o aoristo para a pregação da igreja. Mas aquilo que Cristo fez aqui, sim, é um evento específico. Então, essa proclamação do Evangelho aconteceu uma só vez, e a intenção é que todos aqueles que ouviram pudessem... Sumiu de novo aqui. Eu mexo aqui, o negócio some. Refere-se a todos aqueles que ouviram pudessem ser julgados como todos os demais. Ou seja, na carne e não no mundo dos mortos. Mas eles morreriam de qualquer jeito, mas poderiam viver no Espírito. Então, essa é a ideia. A pregação do Evangelho precedeu a morte física, mas encontrou a morte espiritual. Ou seja, Cristo pregou aos mortos espirituais a fim de que eles soubessem da vitória, e eles receberam a mensagem da vida
e por isso deixaram, portanto, de ser mortos no espírito. Nós lemos que Cristo é competente para julgar vivos e mortos. Essa é a ideia. E ele chama essas pessoas, Pedro, chama essas pessoas ele usa um termo grego que é necroi, que são aqueles que já estão mortos. Ouviram o evangelho enquanto estavam vivos. Então, nós temos aí duas possibilidades. O evangelho é pregado, Cristo declara sua vitória, aqueles que ouviram, sendo mortos espirituais, no entanto ainda vivos na carne, puderam ser vivificados, desde que o Senhor tenha sido reconhecido como único Deus e Salvador, e aqueles que uma vez já não estão no mundo físico, tomam ciência, isso não necessariamente de forma literal, mas tomam ciência de que a morte foi vencida pelo Senhor e que a morte espiritual daqueles que não receberam a vida do Senhor agora é irreversível. Por quê? Porque o Senhor assume para si toda majestade, toda glória e todo poder diante de todas as pessoas. Então a teoria de um tipo de pregação no Evangelho, de Evangelho lá no Hades, se baseia numa variedade de pressupostos incorretos. E o que a gente está fazendo aqui é demonstrar quais são os corretos, as possibilidades que ao longo de 2000 anos a igreja tem crido, e particularmente nos últimos 500 anos já de fé reformada explícita para nós. Então, se nós temos a pergunta, nós temos algumas possibilidades de resposta sobre isso. Nesse assunto extremamente sério, não a nossa opinião, mas a palavra de Deus é quem decide. E ali nesses textos, 1 Pedro 3, 18, 19 e 4, 6, nós não temos nenhuma conexão plausível com outros pontos da Escritura que gerem uma doutrina de pregação espiritual da salvação para aqueles que já estiverem mortos no mundo dos mortos. Item B, a teoria da pregação do Evangelho aos mortos do mundo, de modo nenhum resolve o problema, porque ela só ajuda aqueles que já se haviam preparado para a fé aqui na terra. Ou seja, não tem como a gente pensar em salvação para quem já morreu, tá bom? Isso não encontra nenhum tipo de base bíblica. Item C, isso até mesmo agrava o problema, porque não dá atenção ao interesse de milhões de crianças que morrem na infância e de fato exclui toda a possibilidade de que sejam salvos. Essa é a posição de Bavinck, que é a posição a respeito da eleição que se aplica também aos infantes, tá bom? Isso é um outro assunto, a gente já conversou sobre isso na nossa igreja, mas nada impede que a gente converse também um pouco sobre isso em outro momento, ou após as nossas perguntas sobre o texto. E o último item aqui de Bavinck não leva em conta esse problema, se fosse aceito que Cristo de fato foi lá no inferno literalmente pregar a salvação para quem já estava perdido, não leva em conta a liberdade soberana e a onipotência de Deus, que pode salvar também sem a pregação externa da palavra, somente por meio do chamado interno e pela regeneração efetuada pelo Espírito Santo para aqueles que eventualmente, isso precisa ser explicado, aqueles que eventualmente em circunstâncias muito desfavoráveis não podem ouvir alguém pregando o Evangelho, mas têm contato com a palavra de Deus através de um excerto da Escritura, através de um testemunho, alguma coisa assim, que tem a mensagem da redenção exposta ao seu coração e que tem ali, portanto, a regeneração efetuada pelo Espírito Santo. Isso costuma acontecer em lugares onde a igreja é perseguida, é proibida, alguma coisa assim. Vamos para a opinião de Simon Kistemacher. Também foi e pregou. Agora vou ler essa opinião sem fazer referência a outra. Vocês vão fazer a conexão aí. O que se quer dizer com a palavra também? Ao que parece, Pedro quer que estudemos, entendamos na sequência dos verbos morto e vivificado. Então esse também faz a conexão. As palavras foi e pregou seguem essa sequência do versículo anterior. Então nós compreendemos que depois de sua ressurreição, Jesus foi e pregou os espíritos em prisão. No grego, essa mesma palavra foi é usada no versículo 19 e no versículo 22,
o qual depois de ir para o céu está à destra de Deus Pai, ficando-lhe, depois de ir, esse ir aqui é o mesmo verbo do versículo 19, quando ele diz, no qual também foi e pregou. Estão em tempos verbais diferentes, mas é o mesmo verbo. Então, se Pedro fala da ascensão de Jesus no versículo, consequentemente também o faz no outro, né? Isso tem uma referência com Atos 1, 10 e 11, que é o momento da ascensão de Cristo. Mas não estamos de forma alguma certos disso, porque a palavra foi é indefinida e significa ir a outro lugar, né? Uma ideia de movimento, deslocamento de uma parte para outra. Mas se interpretarmos o comentário de Paulo sobre forças espirituais do mal nas regiões celestes, lá em Efésios 6, em termos espaciais, então o verbo foi pode significar subiu e pode referir-se à ascensão de Cristo. Além disso, a sequência dos versículos 18 e 19 indica que Cristo foi pregar em seu estado ressurreto. Ou seja, o que Kistemaker está dizendo é que, na verdade, esse foi, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, pode significar não que Cristo tenha descido ao inferno, mas tendo subido ao céu, né? Essa ideia de deslocamento, porque já era algo posterior à sua ressurreição, ele então proclama universalmente, cosmicamente, a sua vitória. E, obviamente, se ele faz essa proclamação, os espíritos em prisão, aqueles que infringem a lei de Deus ao longo de toda a história, ouviriam essa declaração do Senhor. A declaração foi e pregou significa que Jesus desceu ao inferno? Não, pois faltam as evidências para essa suposição. Então, Kistemaker diz que os espíritos estão em prisão, mas que o verbo de deslocamento de Cristo aqui não necessariamente fala que ele foi até a prisão, mas que ele foi para o céu e do céu, na sua majestade, à destra de Deus Pai, ele proclama a sua vitória universal. Então, em lugar algum, as Escrituras anunciam que depois da sua ressurreição e antes da sua ascensão, Cristo desceu ao inferno. Isso, na verdade, começa a ser falado por aqueles do primeiro século, segundo século principalmente, onde encontramos alguns pais da igreja que, debruçados sobre esse texto, não tinham muita interpretação a dar e começa então a surgir esse tipo de suposição. Há uma pergunta que precisa ser feita: o que quer dizer a palavra pregou? E a ideia de Kistemaker aqui é que pregar não quer dizer salvação, pregar para a salvação, mas pregar para o anúncio. Ou seja, foi e pregou os espíritos em prisão. E Kistemaker chama a atenção que aqui não diz o que Cristo teria pregado, né? Então, para ele, fazendo essa relação da ascensão do Senhor e que do céu ele teria pregado, ou seja, ele prega não a salvação para os impenitentes do mundo dos mortos, mas ele sim prega a vitória sobre todos os seus adversários em todo o cosmo, não apenas na relação homem-Deus, mas em todo o cosmo. O Senhor agora proclama a sua autoridade. Ele diz que Pedro é muito sucinto aqui, mas ele, por isso mesmo, ele não conta o contexto da proclamação de Cristo, mas ele diz o seguinte: estaríamos acrescentando material ao texto se interpretássemos a palavra pregou como se esta se referisse à pregação do Evangelho. Assim, podemos supor com razão que é a vitória de Cristo sobre seus adversários que é enfatizada em 3,19 e não a conversão ou evangelização dos espíritos desobedientes. De fato, aquilo que Bavinck fala é muito procedente, e isso que Kistemaker nos diz aqui é muito lógico. Até porque, se a gente, depois de ler Kistemaker, voltar os olhos aqui para o texto da Bíblia, a gente vai ver que não fala mesmo. Não fala de salvação, fala de proclamação. E aos espíritos em prisão. Os espíritos são de seres humanos, de anjos caídos ou de ambas as coisas. Nessa passagem aqui, Pedro dá duas qualidades à palavra espírito. Primeiro, os espíritos são mantidos presos. E em Apocalipse 27, nós lemos que Satanás será solto da sua prisão. Em sua segunda epístola, Pedro escreve que Deus enviou anjos que pecaram a abismos das trevas.
ele fala para comparar com Judas 6, que é bastante conhecido também, e coincidentemente a Bíblia não menciona em lugar nenhum que as almas de seres humanos são mantidas em prisão. Ou seja, quais são os espíritos em prisão? Segundo Kistemaker, fazendo uma correlação com outros textos da Bíblia, seriam provavelmente não seres humanos. Numa primeira leitura, né? Não seriam seres humanos. Em seguida, Pedro diz que os espíritos são aqueles que noutro tempo foram desobedientes. E ele escreve aos espíritos, os quais noutro tempo foram desobedientes. Ele não diz os espíritos daqueles que foram desobedientes. Se fosse esse o caso, Pedro poderia estar fazendo referência aos espíritos de seres humanos, porque em vida teriam sido desobedientes, mas ele usa a palavra espíritos do modo como é qualificada por ele próprio, se referindo a seres sobrenaturais. Então o uso de Pedro dessa palavra está de acordo com a conotação dos evangelhos, aos espíritos imundos, por exemplo, em Marcos 3:11. E essa forma de uso também concorda com a literatura intertestamental, naquele período do silêncio entre os testamentos, em que espíritos é usado para designar anjos e demônios da mesma forma. Então, de acordo com o autor dos Hebreus, Cristo não ajuda os anjos, mas ele redime a descendência espiritual de Abraão. Então existe aqui um depositário da ideia sobre o ser humano, mas não em outro tempo, não em prisão, não no mundo do além. E nenhuma doutrina escriturística ensina que o ser humano tem uma segunda chance de se arrepender depois da morte. Pelo contrário, quando a cortina entre o tempo e a eternidade se fecha, o destino do ser humano está selado. E o período da graça e do arrependimento chegou ao fim. Nós temos para isso aí uma referência lá da parábola do rico e do Lázaro. Então, ele, Kistemaker, interpreta a expressão aos espíritos na prisão como uma referência a seres sobrenaturais e não a alma de seres humanos. Então nós temos duas coisas aqui. A ideia de Bavinck é mais focada na ideia de que aqueles espíritos em prisão seriam também seres humanos na sua prisão espiritual antes da conversão. E Kistemaker já dá um outro enfoque, que esses espíritos em prisão são os espíritos não humanos, ou seja, anjos e demônios, que ouvem a proclamação do Senhor Jesus a respeito da sua vitória. Ok, aí você fala assim, qual das duas vale? As duas têm uma interpretação bastante válida, e todas as interpretações que nós temos no ambiente protestante reformado, de alguma forma vão beber nessas duas ideias. Mas há algo que é comum para as duas ideias e que nós precisamos internalizar. Jesus Cristo não foi no inferno, não foi ao inferno dizer para os perdidos, vocês têm uma segunda chance. Isso nós não aceitamos. Tá bom? Então há cristãos que têm dúvida, e esses cristãos estão mais para um pelagianismo, nem semi-pelagianismo, é um pelagianismo aberto, ou talvez até com certas influências espiritualistas ou espíritas, porque lá no fundo talvez exista um princípiozinho de reencarnacionismo guardado nesse ponto, nesse tipo de pensamento. Tá bom? Então essa é a nossa observação de hoje. Nós nos ativemos a 2 versículos, a fim de que pudéssemos então colocar a nossa mente para funcionar sobre esse tipo de cuidado da escritura, de ensino para a nossa vida. E nós agora vamos preparar as nossas perguntas, as nossas respostas, porque daqui a pouquinho nós vamos então voltar no aplicativo Zoom para nós termos uma continuidade, Agora nossas perguntas, as nossas eventuais dúvidas, aquilo que nós tivermos no nosso coração, nós vamos então deixar para daqui a pouquinho, às 20h15, lá no mesmo link, mas eu ponho para vocês nos grupos da igreja. Então nós vamos ter o nosso momento de perguntas e respostas. Então até daqui a pouco, que Deus abençoe você.